Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Mediúnico. Se você não fez a sua inscrição, aperte aqui em inscrever-se. Assim você estará inscrito neste canal e quando for postado algum vídeo, você ficará sabendo. Deixe também um like, assim esse vídeo será visualizado por mais pessoas no YouTube. Se quiser, deixe um emoji ou um comentário, vai ajudar muito este canal a crescer. Bom, o que é uma autoobsessão? A autoobsessão, ela é uma influência negativa que a pessoa exerce sobre si mesma. Bom, o sentimento de culpa normalmente estabelece um circuito mental vicioso em que a alma se torna incapaz de se auto-perdoar, de aceitar-se e superar o trauma gerado por suas ações inferiores. Sem forças ou coragem para reparar o erro cometido, a pessoa se deprime, tornando-se obsessora de si mesma. Outros estados emocionais podem também estabelecer o mesmo processo enfermiço, como, por exemplo, a ansiedade, o egoísmo, o orgulho e o medo descontrolados. Reconhecer os tipos e graus de obsessão é essencial para se estabelecer o auxílio efetivo aos envolvidos. Impede também a não julgar precipitadamente, acusando o desencarnado de responsável por tudo que está dando errado na sua vida. E o que a gente precisa fazer? Existe cura para isso, Roseli? Vamos lá. O primeiro passo que a pessoa ela precisa perceber que ela está vivendo essa situação e admitir que ela está provocando ou promovendo a própria obsessão ou autoobsessão. A cura vai depender da mudança de teor mental da pessoa, da sua disposição de ânimo, de uma maneira mais positiva de encarar a vida. E para isso é que nós temos o atendimento fraterno nas casas espíritas. E falando em atendimento de fraterno nas casas espíritas, eu tenho um exemplo para vocês de autoobsessão no capítulo 10 e 11 do livro Sob as Cinzas do Tempo, de Carlos Antônio Bacelli. Esse livro foi psicografado por ele, através do espírito Inácio Ferreira. Esse livro. Quem quiser ler, aqui nós temos um caso de autoobsessão. Fora outros casos, né, de obsessão. Vocês vão gostar. Mas o que trata especificamente sobre isto que eu estou falando hoje, autoobsessão, é o capítulo 10 e 11. No capítulo 10 e 11, nós temos um senhor. Ele procura pelo sanatório do Dr. Inácio Ferreira para se curar. Ele acha que tem um obsessor. E aí ele marca uma consulta com esse médico, né, de Uberaba. Esse senhor, Felizardo, ele mora em Ribeirão. Ele é rico, tem uma fazenda, gados, tem uma usina e, por ter muito dinheiro, então ele achou que ia chegar lá no sanatório do Dr. Inácio e já, né, ficaria curado, porque ele achava que tinha um obsessor. Esse senhor Felizardo, ele era de uma família tradicional de Ribeirão, no estado de São Paulo, casado, tinha 3 filhos. E ele estava ultimamente se interessando por um rapaz que trabalhava na fazenda dele. E aí ele, né, foi procurar ajuda, porque ele achava que tinha um obsessor, né, atazanando a cabeça dele para fazer o que não devia.
E aí, conversando com o doutor Inácio, né? O doutor Inácio perguntou para ele: Nossa, o que que te traz aqui em Uberaba, né? E aí, o senhor Felizardo respondeu: Eu nem pensei, doutor, eu nem sei por onde começar. Eu aqui não vivia, não, eu aqui não viria se não tivesse pensado com frequência em dar fim na minha vida. Ele estava querendo se suicidar. E aí procurou por ajuda, né? E aí ele disse que ele não era católico, que não acreditava nos padres, né? E por ser muito conhecido em Ribeirão, ele foi procurar uma ajuda bem longe daquele lugar, ou seja, Uberaba, no sanatório do doutor Inácio. E aí o doutor Inácio ouviu ele falar, né, sobre ele, e depois de 20 minutos, né, de monólogo, esse paciente falando sobre ele, aí de repente ele ele cobre o rosto com as mãos e começa a chorar. E aí disse: de uns tempos para cá, havia descoberto em sua personalidade uma certa inclinação homossexual e não entendia por que isso estava acontecendo, se antes de casar ele frequentava casas de mulheres. Mas de repente, sentindo atração por seu funcionário, um rapaz que trabalhava em sua fazenda, e não estava mais conseguindo se relacionar com a sua esposa, e estava até a evitando. E achando que o dinheiro pode tudo, né? O senhor Felizardo, né, disse: O senhor tem, doutor Inácio, o senhor tem algum diagnóstico para o meu caso? Se for preciso, eu me interno, volto para Ribeirão, invento uma viagem, né? E fica aqui o tempo que for necessário. Aí o doutor Inácio perguntou para ele: Mas o senhor já chegou às vias de fato com esse rapaz? E aí o senhor Felizardo disse: Praticamente sim. Já pensou em mandá-lo embora da sua fazenda, afastando-o da sua presença? E aí o seu Felizardo disse: Sim, mas eu sinto que acabaria indo atrás dele, iria procurá-lo. O senhor acha que é obsessão? O senhor acha que eu posso estar sendo vítima de uma obsessão, doutor Inácio? Eu tenho um primo que voa todos os meses para os Estados Unidos. Me diga qual é a fórmula, qual é o remédio que meu primo traz esse remédio. Então o doutor Inácio questiona novamente o senhor Felizardo e pergunta: o senhor quer mesmo se curar? Tem certeza? E aí, Felizardo, né, o senhor Felizardo disse para ele: sim, eu preciso. Tenho minha mulher, filhos. Aí o doutor Inácio diz para ele: não, Felizardo, sejamos honestos. Sem sinceridade na avaliação que fazemos de nós, tudo é perda de tempo. Ou seja, ele estava mentindo. O doutor Inácio percebeu isso. Aí Felizardo, chorando compulsivamente, por fim admitiu: o senhor tem razão. Vivo fugindo de mim mesmo. Desde criança que sou assim. Aí ele acabou confessando, porque quando ele tinha 14 anos, ele se envolveu com um funcionário da fazenda do pai dele. Mas aí ele achou que depois ia ficar por isso mesmo, que ele não tinha essa influência. Então, ele achava que estava sendo obsediado, né? Que isso não era da personalidade dele, que ele estava agindo de acordo com algum obsessor, sendo que no caso não era. Então, desde criança, ele disse que era assim mesmo, que ele tinha isso, que ele já era assim. Ele teve o caso com o peão na fazenda, né? E aí, o que ele fez? Se casou, pensando que iria pôr um fim no pesadelo, que para ele seria um pesadelo. Doutor, devo estourar os meus miolos? E aí o doutor Inácio disse: nem pense nisso, meu filho. O seu espírito vagaria por muitos anos nas trevas.
A medicina não é capaz do que você imagina. Assim como numa casa espírita não existe milagre, existe merecimento. E aí, doutor Inácio disse para ele: caso você não consiga afastar-se deste rapaz, eu o aconselho a separação conjugal. Diante dos filhos, a sua responsabilidade de pai amoroso continua. Tudo menos o suicídio. E ao término da consulta, Felizardo, ele contou alguns dólares, tirou alguns dólares da bolsa e deu para o doutor Inácio. E aí o doutor Inácio disse para ele, não precisa me pagar, porque eu não resolvi o seu problema. E aí o Felizardo disse, o senhor é que pensa. O senhor resolveu sim, doutor Inácio. Em parte, o senhor resolveu. Bom, pelo menos ele foi a única pessoa com quem o senhor Felizardo conseguiu compartilhar isso que ele tinha dentro de si, porque para mais ninguém ele falou. Então já era um grande passo, ou seja, ele já estava admitindo que realmente ele tinha um problema e quem causava esse problema era ele, ou melhor, ele acha que era um problema, mas na verdade era um problema. Né? Então, às vezes, a gente passa por determinadas situações e achamos que é um obsessor. E não é. Às vezes, somos nós que estamos causando e gerando este problema. E aí, o Felizardo, como o doutor Inácio não aceitou o dinheiro que ele deu, né? Aí, do senhor Felizardo abriu novamente a bolsa dele preta de couro e tirou um revólver de cabo de madrepérola e depositou-o na escrivania após tirar as balas do tambor e disse: aceite pelo menos este presente. O que eu pretendia fazer ao sair daqui é caso encerrado. Devo-lhe a minha vida. E aí, depois de algum tempo, o doutor Inácio ele ficou sabendo que aquele homem havia se mudado para o Paraguai. Doutor Inácio, ele jogou o revólver de cabo de madrepérola nas águas de um córrego e foi dado por encerrado este assunto. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que às vezes nós mesmos criamos certos problemas na nossa vida. Às vezes as coisas nem é um problema, são coisas que nós temos que passar por aquilo. E aí a gente não quer passar, quer fugir daquilo, e aí a gente precisa arranjar um culpado. E aí fala, foi um obsessor. É mais fácil arranjar um culpado, né, do que enfrentar o problema. Só que neste caso, este senhor Felizardo, ele já tinha sua tendência homossexual. Então mas perante a sociedade, seu prestígio, seu valor, ele não queria que as pessoas ficassem sabendo disso. Né? Então ele queria se matar, porque ele viu que não tinha mais jeito por onde fugir, para onde correr. E nós precisamos ser fortes, precisamos admitir quando nós temos um problema ou temos alguma personalidade que seja diferente do que com o que a sociedade quer, com o que a sociedade exige, ou que achamos que é certo para a sociedade. Mas será que tudo está certo para a sociedade? Será que nós temos que agir como a sociedade quer? E a nossa vontade? E os nossos desejos? Que era o caso deste senhor. Ele estava pecando? Ele estava errando? Talvez ele estivesse errando em estar enganando uma pessoa, em estar com uma pessoa pensando em outra. Aí sim. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre autoobsessão. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo para vocês. E deixe um like aqui neste canal.